Nunca desista. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Pastor Gilberto Silva falando, e esse é o canal palavrasdevida.net. O objetivo desse canal é semear a palavra de Deus. O objetivo desse canal é evangelização. Não tenho aqui objetivo financeiro de estar pedindo oferta para você. Não se trata de mais uma igreja, mas se trata em pregar a pura e santa palavra de Deus. E nesse momento eu quero meditar com você. Nunca desista. Nunca desista. E para abordar esse tema, nós vamos ler lá no livro de Hebreus 12, que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, meus amados, minhas amadas que estão me ouvindo, essa palavra aqui, ela reflete no mundo que nós estamos vivendo hoje. O tema de hoje é nunca desista. Em outras palavras, o Senhor fala que lá em Filipenses 3,12 fala prosseguindo para o alvo que é Cristo. E aqui fala que olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A nossa fé tem que estar 100% baseada em Jesus. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde o Evangelho está sendo bombardeado de pessoas gananciosas, onde estão estimulando a fé do povo para ter uma fé baseada em objetos. E a nossa fé, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então a nossa fé tem que estar em Jesus. Ali diz no início ali do versículo, falando, portanto nós estamos também rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Essa nuvem de testemunhas aqui está falando aqui dos profetas, dos homens de Deus. O capítulo 11 de Hebreus, nós estamos lendo 12, ali fala sobre os heróis da fé. Esses heróis da fé são a nuvem de testemunhas que realmente a fé vale a pena. Abraão, pela fé, ele esperou lá o seu filho primogênito. E ali vai falando ali, ele foi provado, mas ele nunca duvidou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó, e assim vai sucessivamente ali mostrando todos os heróis da fé. Ali em Hebreus 11 fala da galeria, né? Da galeria dos heróis da fé, ali que fala ali, pela fé, né? Abraão esperou Isaac e assim por diante. Você lê depois lá. Mas enfim, vamos voltar aqui. Nunca desista. Nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas vão para a igreja, não sei se é o teu caso, e qualquer probleminha que tenha lá na igreja, eles resolvem abandonar a igreja. E eles atribuem que é o pastor, que é isso, que é aquilo. E o Senhor está falando aqui para nós olharmos para Jesus. E também fala aqui para deixarmos todo o embaraço. Em outras traduções aqui, deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando você aceita Jesus, você entra numa carreira de fé. Você recebe a palavra de Deus do teu coração, e o Senhor realmente coloca você como um membro do corpo de Cristo. Só que o pecado que estava em nós, ele não vai querer sair da nossa vida. Nós precisamos abandonar isso, nós precisamos deixar. O que é esse embaraço? Esse embaraço é as velhas práticas que nós fazíamos antes.
Tem pessoas que vinham para Jesus e tinham hábito de roubo, outros tinham hábito de bebedeira, outros tinham hábito de drogas, outros tinham hábito de falar palavrão, outro tinha hábito de roubar, enfim. As coisas velhas, né? Nós temos que deixar para trás. Então nós não podemos, o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E por que as pessoas desistem da fé? Porque elas desejam o pecado. O pecado está enraizado dentro do nosso coração. E quando nós aceitamos Jesus, nós temos que pedir para o Senhor limpar isso de nós. E essa limpeza às vezes dói, essa limpeza às vezes leva anos da nossa vida. Cada pessoa vai passar por um processo de purificação na presença de Deus, mas é preciso deixar o Senhor lapidar. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, alguém que vai negociar. Ele chega lá para vender o produto, é uma coisa, só que na hora de entregar, para ele ganhar mais, ele entrega um produto, vamos dizer, um prestador, vamos dar um exemplo aqui, num prestador de serviço. Na hora dele ajustar o serviço, ele faz uma coisa, mas na hora de entregar, ele entrega um material inferior daquilo que ele prometeu. Por que ele faz isso? Para ele economizar e para ele ter mais lucro ainda. Então o que acontece? Essa pessoa está enganando o outro. Então, se ele está enganando, ele está no pecado. E às vezes, para largar essas práticas, ou o cara que era um viciado que tomava lá, ele disse assim, não, eu tomo só socialmente. Só que o socialmente dele era 2, 3 caixas de cerveja todo final de semana. Então, para a pessoa deixar esses velhos hábitos, deixar essa vida, é difícil. Só que a palavra do Senhor diz aqui, ó, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, ele está na nossa porta. O pecado está em cada movimento. A palavra do Senhor diz que é para nós vigiarmos. A palavra diz, orai e vigiai. E daí diz assim, orai e vigiai. E novamente, vigiai. É para orar uma vez e vigiar 2. Não adianta eu amanhecer orando, não adianta eu amanhecer na igreja, não adianta eu viver dentro da igreja e não vigiar. Quando o pecado aparece na minha porta, eu convido ele para entrar, entendeu? Então nós precisamos realmente olhar somente para Jesus. E esse olhar somente para Jesus é a razão que as pessoas acabam desistindo da sua fé. Porque elas vão para a igreja, elas querem pessoas perfeitas. Mas se Deus for achar pessoas perfeitas para fazer a sua igreja na terra, Ele vai ter que acabar com tudo. Porque não existem pessoas perfeitas. Eu sou imperfeito, você é imperfeito. Só que nós buscamos essa perfeição, buscamos esse aperfeiçoamento através da palavra de Deus. Então o que eu quero dizer nessa mensagem, o objetivo dessas mensagens não é fazer uma mensagem de 2 horas, de meia hora, de 40 minutos, mas fazer uma mensagem objetiva para que você possa crer mais e mais, para que você possa renovar a tua fé. Se você é daquele que não consegue se libertar do pecado, se você é daquele que qualquer coisa que falem para você, você já se ofende, qualquer coisa que façam para você, você já acha ruim, você já quer desistir de tudo, eu digo para você, cuidado, porque o inferno está cheio de pessoas assim, amados. E não adianta você viver 30 anos dentro da igreja, é um alerta, que você pode perder tua salvação. O inferno está tragando pessoas desse nível todos os dias. E eu faço um alerta, alicerça a tua fé em Jesus. Não olha se o teu irmão está em pecado e não fica apontando o dedo para ele, achando que você está certo. Faça a tua parte, mereça o reino dos céus, entendeu? Porque, infelizmente, é muito triste. Hoje é mais fácil eu chegar aqui e pregar uma mensagem para que você vai prosperar, que você vai ter uma vida abençoada, que Jesus vai te curar. Mas eu pregar aqui uma mensagem de salvação é difícil, porque as pessoas não querem salvação. Eu quero a minha carne quer coisas boas. A minha carne
quer a glutanaria, a minha carne quer só riqueza, a minha carne quer explorar as pessoas, a minha carne quer, sabe, só procurar o pecado. O pecado está nos rodeando, e se nós deixarmos esse pecado rodear, entrar na nossa... Ele está rodeando, mas se nós abrirmos a porta, ele vai entrar, entendeu? E o que é abrir a porta? Deixar lá um pouco... mas uma cervejinha de vez em quando não faz mal. Fazer isso não faz mal. Uma mentirinha leve lá não vai fazer mal, vai até ajudar aquelas pessoas fazendo isso. Então cuidado, o diabo, ele é astuto e mentiroso. Ele se coloca na tua frente como um anjo. Ele chega para você tudo bonitinho. Ele não vai chegar na tua frente como algo terrível. E o pecado é assim. Ele fala assim, você exagerar um pouquinho na comida não faz mal, mas isso é pecado também. Você passou mal de tanto comer, você cometeu pecado. Então, para cometer o pecado não precisa muita coisa, entendeu? Então, amados, a palavra para concluir: nunca desista de Jesus. Não desista. Ainda que a luta esteja pesada, Jesus vai sempre estar com você. Deus nunca te abandona. Deus sempre está no controle. Mesmo que a casa esteja caindo, lembre-se, Jesus está olhando por você. Mantenha a tua fé firme, olhando para Ele, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, se você tiver uma fé viva em Jesus, se você ficar alerta, se você ficar vigilante, você vai ter uma vida plena na presença de Deus. Você vai ter uma vida abençoada na presença de Deus. E tudo vai dar certo para você. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Se você gostou, compartilha. Se você gostou dessa mensagem, curte e compartilha. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.